Não perca a calma. Os perversos não valem a sua chateação. Me diz uma coisa, quantas noites de sono, quantos momentos de paz você já perdeu, remoendo, angustiando a maldade, a perversidade de outras pessoas? Quantos momentos de alegria você já se privou de ter? Quantos dias de angústia você já sentiu ao constatar e ao se indignar com a aparente prosperidade daqueles que claramente são perversos, são maldosos, não agem com boas intenções? Quantos momentos de angústia você já viveu preocupado com as movimentações de perversidade ao seu redor, com medo de que os maus, os perversos, estivessem tramando contra você e preocupado com o que pudesse acontecer? Hoje, na nossa leitura, nós nos deparamos com o Salmo 37, em que Davi nos diz o seguinte: meu filho, eu já fui jovem, hoje eu sou velho. Escuta o meu conselho, não perca seu tempo, não perca sua paz, não se angustie com a maldade dos perversos. Não perca a sua paz com a aparente prosperidade deles. Eles serão destruídos. A seu tempo, nada sobrará deles. E aqueles que são justos e estão no Senhor, certamente permanecerão. Hoje a nossa leitura nos levou do Salmo de número 37 ao Salmo de número 40. Mas para essa reflexão eu quero focar com você no Salmo 37, um salmo riquíssimo, que nos traz uma mensagem tão importante que nos foi deixado por Davi. Davi escreve esse salmo já em fase avançada da sua vida. Como ele mesmo diz ao longo do salmo, ele diz: eu já fui jovem, hoje sou velho. Então ele escreve esse salmo numa fase avançada da sua vida, olhando para trás e olhando para tantas experiências que ele já teve, tantas pessoas que ele conheceu, tantos momentos de angústia que ele passou. Ele escreve agora para os jovens e ele diz: olha, eu sei onde é que você está. Eu sei que talvez você esteja aí angustiado, você está aí com o coração aflito, ao ver gente perversa que parece prosperar, ao ver gente maldosa que parece te cercar e diz que vai te destruir. Não se desgasta com isso não. Essas pessoas não valem a sua chateação. Deixe elas para lá, deixe elas que o Senhor se encarrega delas. Se preocupe em ser justo. É só isso que a gente pode fazer. E é esse o alerta, é esse o destaque que eu faço para nós, para você, a partir da nossa leitura. Nós gastamos, às vezes, muito mais esforço, muito mais das nossas emoções, da nossa saúde emocional, mental, se desgastando, se deixando afetar com gente que não devia nem ocupar o nosso pensamento. E a partir dessas palavras do salmista, eu quero te inspirar a pensar um pouquinho sobre isso. Ele começa o salmo dizendo assim: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como um capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá. Ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra, viverão em paz e prosperidade. O perverso trama contra o justo, rosna, lhe mostra os dentes, mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Os perversos puxam espadas, preparam os arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração e seus arcos serão quebrados. Melhor é ser justo e ter pouco, do que perverso e rico. Pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta os justos. A cada dia, o Senhor cuida dos íntegros, eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade, não serão envergonhados. Mesmo em dias de fome, terão mais que o suficiente. Os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor são como flores no campo, desaparecerão como fumaça. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade.
Aquele a quem o Senhor abençoa possuirão, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem amaldiçoa serão destruídos. O Senhor dirige os passos dos justos, ele se agrada de quem anda em seu caminho, e ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. O salmo continua, mas olha que mensagem importante o salmista nos traz. Muitas vezes nos afligimos ao ver as injustiças, ao ver as maldades, mas o que o salmista nos diz é: não se aflija com isso. Talvez hoje o perverso, o mal, pareça estar prosperando. Talvez você olhe para ele hoje e se veja indignado: como é que alguém tão ruim pode estar nessa posição de tanta prosperidade? Como é que só eu estou enxergando isso? Será que ninguém mais está vendo a maldade dessa pessoa? Deixa isso para lá. Não vale a sua chateação. Deixa a ira de lado, não se enfureça como ele coloca. Isso só vai te trazer prejuízo. Hoje você se inquieta, mas amanhã você vai olhar para trás em busca desse mesmo perverso e ele já não estará mais lá, porque já foi consumido. Talvez eles rosnem, falem grosso, ameacem, puxem espadas. Fique tranquilo. Serão seus próprios corações a serem traspassados por essas espadas. Não poderão jamais alcançar o justo. É melhor ser justo e ter pouco do que ser perverso e viver na riqueza. O justo, ele pode até não estar transbordando, fazendo chover dinheiro, mas ele certamente estará cuidado pelo Senhor. E mesmo que nos dias de fome, ele terá o suficiente, mais do que o suficiente para viver. Mas ele tem a consciência limpa, em paz com o Senhor, e tem a certeza de que será cuidado por Deus. Ele diz num texto, no finalzinho do capítulo, ele diz assim: olha, eu vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo, mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas e não os encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os maus podem até parecer prosperar momentaneamente, mas essa mesma prosperidade dará espaço à destruição. Rapidamente isso passa, porque a perversidade será evidenciada e os perversos não prevalecerão. Foque naquilo que você pode fazer. Seja justo, seja humilde, confie em Deus. Busque seguir o caminho do Senhor, busque a direção dele para os seus passos. Não se deixe desgastar com os perversos. Deixe que os perversos se desgastem sozinhos. Deixe que façam planos, eles jamais vão te atingir. O Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos protege, é Ele quem guarda e livra os justos. Confiemos no Senhor. O perverso não vale o seu desgaste, não vale a sua noite de sono mal dormida. Deixa eles para lá. Foque no que você pode fazer, foque em ser justo hoje, ainda que as escolhas de justiça te levem talvez a assumir posições de menos glamour, de menos riqueza, de menos importância, de menos imponência. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é superficialidade. Deixe que os maus fiquem com as riquezas. Temos tesouros maior para serem conquistados no nosso Senhor. E é isso que deve nos importar. E é por isso que quando ele diz: busque no Senhor a sua alegria e ele lhe dará os desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. É sobre isso que ele está dizendo. Esse salmo não nos promete riqueza se confiarmos no Senhor. Nos promete alegria se colocarmos no Senhor a nossa fonte de riqueza. Quando ele é a nossa fonte de riqueza, sempre seremos ricos, porque não há ninguém que busque ao Senhor e não o encontre. Faça do Senhor a sua fonte de riqueza, a sua fonte de alegria. Deixe o dinheiro para que os ricos, para que os perversos se estapeiem por ele. Deixe que tramem as suas maldades, que façam as suas perversidades. Deixe isso para lá. Foquemos, busquemos alegria naquilo que realmente é capaz de nos prover alegria. Foquemos no Senhor e na realização de servir, de ser justo, de estar diante de Deus com a consciência tranquila. Deus abençoe você, deixe os perversos para lá, eles não valem a sua chateação. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Algum outro aspecto da leitura de hoje chamou sua atenção? Algum outro capítulo
que você leu e quer destacar, coloca nos comentários, manda esse vídeo, manda essa reflexão para alguém que pode ser abençoado por esse texto. A gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Deus te abençoe.